esse vídeo, eu pretendo iniciar uma série de vídeos dedicados exclusivamente ao fenômeno da educação. E não só da educação brasileira, mas o que vem acontecendo na educação no mundo. Esses dias eu recebi pelo WhatsApp 2 vídeos, o que já não é novidade, 2 vídeos em que numa escola crianças, garotinhos, garotinhas, estão numa apresentação, uma suposta apresentação de sei lá o que, em que esses garotos e essas garotas são colocados para se rebolar, para se esfregar sexualmente, sem dúvida nenhuma, numa postura de verdadeiros atos libidinosos, né? Músicas eróticas, se agachando, danças eróticas, se agachando, enfim. Muito bem. Eu não vou inclusive associar esses vídeos a este vídeo que eu estou aqui colocando a vocês como exemplo, exatamente porque envolve imagens, aparece o rosto em imagens de criança. Então, por isso é que eu não vou registrar aqui, fazer uma adaptação, né, uma edição para que fique comprovado ao que é que eu estou me referindo. Mas isso tem sido tão comum que você que me acompanha, que ouve meus vídeos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tá bom? Muito bem. Antes de iniciar, eu vou começar esse vídeo falando do livro do Pascal Bernardin, um cientista político francês, Maquiavel, pedagogo. Eu tenho recomendado muito esse livro para todos aqueles que trabalham na área da educação, ou como estudantes, como professores, coordenadores, diretores, gestores, e também para as famílias, para os pais, para as famílias, né? Isso é extremamente importante e vocês vão entender por quê. Muito bem. Antes eu preciso fazer algumas observações que eu tenho feito em outros canais, mas para que você entenda o sentido do que o Bernardin está denunciando. Esse livro ele não é simplesmente uma análise. Ele é uma análise, sim, claro, mas que denuncia o que está sendo feito no mundo e particularmente com as novas gerações, a começar pelos nossos jovens, crianças e adolescentes, e o porquê desses alvos preferenciais, dessas novas estratégias de engenharia social às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Muito bem. Se a gente voltar um pouco entre o século XVIII e o século XIX, em rápida síntese, nós vamos ver aí o surgimento das chamadas ideologias revolucionárias, tanto o liberalismo quanto os socialismos. O liberalismo ele já recebe esse nome já no século XVII, com John Locke, particularmente no seu primeiro e segundo tratado de governo. O termo socialismo ele só vai aparecer no século XIX, mas as ideias já estão aí germinando desde o século XVIII, também entre o século XVII e XVIII, mas o nome só vai aparecer de fato no século XIX. Muito bem. Dentro do liberalismo vão surgir algumas ideias que vão extravasar os limites daquilo que foi proposto pelo John Locke, trabalhando o John Locke a ideia de uma razão autônoma, algo que Kant vai enfatizar muito na obra dele, quase 200 anos depois. A ideia de que nós podemos pensar autonomamente e a ideia de que nós podemos também precisamos de um certo grau de liberdade para nos proteger da ação do Estado e do governo, que tenderia a ser um tanto abusiva, para falar o mínimo. Então, a princípio, a relação entre direito natural, na visão de John Locke, e o Estado, estaria aí nesse sentido mesmo protetivo. Essa ideia não é única de John Locke,
essa ideia permeia toda a discussão moderna sobre o direito natural e o justnaturalismo. Nomenclatura que demarca fases do mesmo processo, do mesmo entendimento intelectual. Mas para e passo a isso, vão surgindo teorias que tentam negar essa possibilidade da liberdade individual. E é daí que vão surgir as primeiras sementes daquilo que vai ser o socialismo. Ainda preciso esclarecer para você que, outra vez, que a ideia de um governo mundial, ela é algo recorrente em toda a teoria moderna. Isso para não falar da própria Idade Média, na qual o projeto chamado cristandade era um projeto globalista. Dominar o mundo através de uma interpretação da Bíblia. Nesse sentido, cabe lembrar, e não por acaso teve tantas lutas, que também o islamismo tem um projeto globalista, chamado essencialmente de califado. Daí porque cristandade e califado sempre estiveram em rivalidade, porque são projetos que têm o mesmo interesse, porém com perspectivas, com fundamentações completamente diferentes. A modernidade, ela não rompe com essas ideias, apenas ela vai transformar estas ideias de um mundo globalizado, de um mundo pertencendo a uma única ordem. Ela vai trazer essa discussão e essa questão e adaptar a uma discussão, digamos assim, com respostas supostamente racionalistas e não mais de cunho teológico. Nesse sentido, entra aí a obra assinada pelo senhor Karl Marx e o senhor Friedrich Engels. Qual foi a importância dessa obra no século XIX? Em rápida síntese, o que nós temos é a seguinte questão. A obra do senhor Karl Marx e do senhor Engels, ela foi encomendada por um grupo, uma seita satanista chamada Liga dos Justos. Essa Liga dos Justos era um braço da maçonaria, e que encomenda ao senhor Karl Marx e ao senhor Engels um manual de instruções revolucionárias. Engels, que na verdade é o grande escritor do manifesto, em 1847, ele vai redigir, se você botar no Google, você bota lá, princípios do comunismo, Engels, você vai lá pegar tudo direitinho, aparece logo, todo o esboço, todo o conteúdo do manifesto que foi dado a Marx para reestruturar, dar um enxerto, um acabamento, porque era interesse da maçonaria e da Liga dos Justos que aparecesse um judeu na frente, que um judeu tivesse um destaque na obra revolucionária. Curiosamente, se você for parar para observar, os grandes revolucionários, não só em todo o transitar da modernidade, até o próprio século XX, todas as grandes ideias revolucionárias foram pensadas por judeus. Isso é claro que reflete uma briga muito grande dentro do movimento sionista, sobre o qual eu não vou me deter aqui agora. Mas só para efeito de explicação, antecipando algumas informações para você entender o restante da minha análise e o que está no livro do Pascal Bernardin, é preciso lhe dizer que esta obra Manifesto Comunista, ela se tornou central em termos de revolução. E até mesmo os demais socialismos, o fabiano, o fascista, o nazista, a social-democracia, todos eles socialistas, porque aqui no Brasil erradamente se aplica a dialética direita e esquerda, colocando alguns deles na direita. Então,
todos os socialismos são devedores, e os autores assim o afirmam, né, são devedores de alguma coisa, em alguma medida, da obra construída pelo seu Engels e o seu Karl Marx. Esse manual, como eu estava dizendo, o Manifesto Comunista, ele se torna central por quê? Porque Marx e Engels não inventam nada. Eles agregam nesse manual ideias revolucionárias que já vinham de 100 anos atrás, e mais algumas do tempo ali do século XIX. E esse livro se torna, de fato, um livro referencial, uma pedra angular dentro do movimento revolucionário. Muito bem. Por que isto é importante dizer? Porque este livro, este manual revolucionário, ele não deixou de ser utilizado, essa ideia de revolução, ela não deixa de ser utilizada porque a imprensa assim lhe disse. De forma nenhuma. O que nós temos, a partir, principalmente da Escola de Frankfurt, e mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda no terceiro plano, quando aparece a tal da debacle do sistema comunista russo, naquela versão mais ortodoxa, isto inclusive levou muita gente ao engano. Quando o Gorbachev ele fala de perestroika, ele não diz que o comunismo acabou. Ele repete a lição de Marx e Engels nos prefácios do Manifesto Comunista, onde ele fala de uma nova reestruturação, de uma nova readaptação. A perestroika foi uma readaptação do modelo comunista ortodoxo, digamos assim, a novas versões que precisavam aparecer devido ao contexto do final do século XX. A essas novas versões, a essas novas estratégias de dominação mundial através de um sistema comunista, através de uma implantação de uma ditadura comunista global, que era o projeto que estava ali no manifesto, não por acaso, o brado de guerra, que nem é de Marx e Engels, é da Liga dos Justos, que depois se transforma na Liga Comunista e posteriormente no Partido Comunista. Aquele brado de guerra, Trabalhadores do Mundo Univos, pertence a esse grupo, ao qual o Marx e o Engels pertenciam. Ou seja, a visão global, de globalizar os comportamentos. Preste bem atenção nisso. Globalizar os comportamentos. Eu não posso ter uma ditadura, não é possível ter uma ditadura com pessoas pensando de maneira independente. Então começa a aparecer o quê? Começa a aparecer os neomarxismos, aqui no Brasil, na América Latina, no modo geral, central, chamada de sandinismo na Nicarágua, bolivarianismo na América Latina. Começam a aparecer os neomarxismos, agora estão sendo chamados também de criptocomunismo. Esse conceito é muito importante para você entender, o chamado criptocomunismo. O que está sendo chamado de criptocomunismo? Criptocomunismo é um fenômeno, é uma estratégia em que com o objetivo de fato, efetivar definitivamente um projeto que já dura séculos, de uma ditadura global. Essas organizações elas não se manifestam como comunistas. Por isso você não percebe. Por isso você até já acreditou que o comunismo acabou. Deixa eu te dizer que você, professor, você aluno, você ouvinte do meu vídeo, você está redondamente enganado, tremendamente enganado. O que você tem são novas formas de conquistar, novas formas de dominar, novas formas de lavagem cerebral, que existem alguns marcos referenciais, como a Escola de Frankfurt, a Escola de Budapeste, e três instâncias pelo menos, já sinalizadas pela Escola de Frankfurt, precisariam ser atacadas, seguindo inclusive as instruções do Manual de Revolucionário e Manifesto Comunista. A família, a escola e o direito. Se eu não atacar essas três instâncias, instituições, dimensões, dê o nome que quiser,
eu não vou conseguir implantar o projeto totalizador. Daí porque aparece também uma expressão muito importante, semelhante ao conceito de criptocomunismo, aparece a ideia de um marxismo cultural. Eu vou mudar a sua forma de pensar. Eu não vou simplesmente te levar a você ser conduzido, a ser seduzido a ser um guerrilheiro ou um terrorista, como foi em décadas passadas, particularmente nos anos 60 e 70. Por quê? Porque, inclusive, esse guerrilheiro, esse terrorista, ele já está pronto. Ele já está pronto. De um lado nós temos já os grupos terroristas, pessoas que se prestam a isso, a fazer os seus atentados, aquela coisa toda, né? E por outro lado nós temos o marginal, o crime urbano. Este seria o protagonista de uma rebelião burguesa, de uma organização contra a burguesia, de um rompimento do tecido social. Esse indivíduo já está pronto. Ele mata, esquarteja, assassina, sequestra, sem nenhuma piedade, sem nenhum arrependimento, achando inclusive que está fazendo uma grande coisa. Então, quer dizer, o cenário está pronto para que as tragédias aconteçam, e não por acaso, se você observar, no mundo todo, e mais particularmente em estados, em países em que os governos são declaradamente progressistas, que hoje você também não fala comunista, você fala progressista, você não fala mais de uma interpretação comunista do direito, nenhum jurista vai falar isso. Os adeptos de um tal direito democrático, eles vão falar de uma interpretação progressista do direito, de um direito progressista, tá certo? Leia-se, direito marxista. Então, é preciso que comece a haver essa manipulação de comportamentos para que todos, de toda esta geração, e aqui eu não estou me referindo à idade, possam aceitar o projeto. Daí porque seguir uma instrução fundamental que está no Manifesto Comunista. O Marx, ele diz uma coisa muito interessante, em alto e bom som. Primeiro, nós vamos ter que abolir a família. Em algumas traduções, suprimir a família. E pouco depois ele diz, olha, não fomos nós comunistas que criamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. E aí você entende por que, dentro dos 10 mandamentos que estão no capítulo 2 do Manifesto Comunista, o último trata exatamente da criança ir para a escola. A criança tem que ir para a escola, para o marxismo, ela tem que ir para a escola por 2 motivos. Ela tem que ir para a escola porque ela não pode trabalhar, porque o trabalho para o marxismo é algo ultrajante. A nossa legislação de proteção à criança, tanto no âmbito internacional como nacional, está encharcada de marxismo. E não me vem aqui falar de trabalho de carvoaria, nem de trabalho que eu não estou aqui me referindo a isso. Você tem uma situação em que o trabalho ele é aviltante, ele é algo ofensivo, ele é algo que denigre a pessoa humana. Porque para Marx o trabalho era uma exploração. Então você botar um jovem para acompanhar o pai dele na oficina, depois da escola, esse pai pode responder pela exploração de trabalho infantil, com o agravante de ele ser um garante. Então, a criança ou adolescente não pode trabalhar, salvo raríssimas exceções, menor aprendiz, etc. Então, quer dizer, o pai precisa deixar o filho lá à mercê do traficante, mas não pode levar aquele filho para acompanhar ele numa oficina e aprender como é que se aperta um parafuso, como é que se faz alguma coisinha, um trabalho simples. Não pode, porque ele pode responder criminalmente por esse tipo de atitude. Imagine. Então, você começa a ver que a legislação de proteção à criança, que você acha muito bonito, e o Pascal Bernardin ele chama a atenção disso, ela na verdade é uma legislação que começa a aparecer para impedir que a família atue sobre a criança.
Por quê? Porque a criança tem que estar à mercê, completamente à mercê da escola. Porque a escola passa a ter uma outra função. E você não percebeu essa transição entre a escola enquanto instância de instrução e a escola enquanto instância ou instituição de educação. Você não percebeu porque a mudança foi muito sutil e as técnicas que são utilizadas para isso, o Pascal Bernardin, ele mostra que as mais diversas técnicas que se descobriram sobre o comportamento humano são utilizadas hoje da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, da antropologia, da neurolinguística, são utilizadas hoje para manipular o cérebro e o entendimento das pessoas, inclusive os adultos. Então, você não percebeu a transição entre instrução e educação. Você não percebeu que a escola estava, pouco a pouco, ocupando o lugar da família. Discussão essa já muito intensa nos Estados Unidos e Europa, entre os anos 50 e 60, né, de que a família não seria, supostamente, um ambiente saudável para a criança ser criada, desenvolvida, e que as instituições do Estado deveriam assumir essa educação da criança. Essa discussão não é nova. O que nós temos é uma exacerbação, é um avançar dessas estratégias, inclusive muito evidentes na chamada a ideologia ou agenda de gênero. Diga-se de passagem, volto a salientar, a agenda de gênero, ela é reflexo, ela é um desdobramento, né, de uma teoria criada por Marquês de Sade e outros libertinos no século XVIII, que já chamava a atenção que para você destruir a sociedade ocidental e criar uma sociedade nova, você precisa destruir o cristianismo. E para você destruir o cristianismo, você precisa fundamentalmente fazer uma revolução sexual. Revolução significa inversão. Então você precisa fazer uma inversão sexual. Daí porque se retomar modos de vida, valores pagãos, de antes de Cristo, porque você, ao trazer esses valores pagãos de antes de Cristo, pagãos lá na antiguidade, criança transava, criança tinha orgasmo, criança, né? Então você traz esses valores pagãos para o tempo atual e você transforma sutilmente, sem nenhum esforço, é evidente, esses valores pagãos em anticrísticos, porque eles vão entrar em choque com a moral cristã, que foi quem começou a botar limite em determinadas formas de relacionamento, como, por exemplo, crianças ter relação sexual, como, por exemplo, crianças serem ofertadas em rituais satânicos para deuses, etc. Então, essas regras morais impostas pelo cristianismo, elas começam a ser cerceadas, minadas e até mesmo excluídas do nosso meio, do nosso convívio, da nossa formação psicológica, por conta dessas estratégias que vão tentando substituir essa moral cristã por uma moral pagã, ou mesmo, aí vem a questão, por uma nova ética. O que seria essa nova ética? Como sinaliza o Pascal Bernardin, muito bem fundamentado. Você precisa ler esse livro. É um livro muito bem fundamentado. Ele é até, eu diria, exaustivamente fundamentado. Porque você passa uma boa parte do tempo lendo, às vezes, citações da Unesco, a ONU, a Unesco. Elas estão por trás desse projeto. Esse projeto é um projeto global. Para você que acha que teoria da globalização, do governo, isso é coisa de brasileiro, acha que é teoria do complô, deixa eu te dizer, isso é muito mais antigo do que você pensa e você está tendo o privilégio de viver, se é o que eu posso dizer assim, privilégio de viver uma nova fase intensa e insistente e até agressiva da implantação dessa nova ordem mundial, desse governo mundial que eu já expliquei em detalhes em outros livros e não posso me prender aqui agora. Então você vai ver o quê? Você vai observar uma série de organizações, de instituições pagas pelas grandes corporações, como eu já falei aqui várias vezes, ONGs, fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Carnegie, Open Society, as fundações de Bill Gates, os investimentos de diversos milionários que têm interesse em utilizar as ideias revolucionárias para destruir o que existe e criar um mundo de acordo com os interesses deles.
algo que eu também já expliquei com mais detalhes em outros vídeos, né? Daí porque a escola passa a ser um ambiente educador. Para ser um ambiente educador, a escola vai se eximir cada vez mais de passar a instrução para discutir uma nova ética, ou seja, novos padrões e valores morais. Ou seja, a escola vai se tornando cada vez mais, e já está, os resultados estão aí, né, um ambiente de lavagem cerebral. Assim o fala o Pascal Bernardin, para que possa haver essa mudança comportamental, para que possa haver essa nova formatação de um novo perfil, a começar pelos jovens, né? É preciso entender também o papel dos professores da família, porque é preciso que os professores estejam, mesmo sem o saber, que é o caso da maioria, incorporados a esse projeto através, né, da reprodução desses discursos criptomarxistas, neomarxistas de sala de aula. E é importante também, como ele sinaliza muito bem, chamar a família para participar desse projeto. A família passa a ser uma instância, uma instância muito importante. A família não vai ser excluída. A família vai ser chamada a participar desse projeto, né? Ela é excluída do seu papel de passar valores. Ou seja, passar valores morais não é mais uma obrigação da família. Essa obrigação agora, educar, é uma obrigação agora da família. A escola, inclusive, como ela não pode ocupar esses dois espaços de maneira tão competente, ela vai abrir mão da instrução. Então você começa a ver, né, um fenômeno, né, muito interessante, que é a saída do raciocínio, a saída da lógica cognitiva. A educação brasileira deixa de enfatizar o aprendizado cognitivo, o aprendizado do raciocínio e do entendimento, né, para priorizar a dimensão sentimental. Por isso é muito interessante quando professores apelam na sala de aula para os chamados direitos humanos, para a chamada a dignidade da pessoa humana, né? Então, todos esses discursos apelativos, eles fazem parte dessa estratégia que professores, na maioria das vezes, sem o saber, até porque esses discursos apelativos, emocionais, eles escondem o pouco conhecimento sobre o assunto, o pouco conhecimento técnico sobre o assunto. Então o professor passa muito tempo na sala de aula fazendo aquele discurso, quase que angariando votos, pelo menos para ser simpático, para sair bonitinho na foto, enquanto ele deixa de lado o conhecimento técnico, que ele deveria estar passando. Isso é muito forte, inclusive, nos cursos de direito. Então, é preciso entender que essas técnicas, essa nova mudança, ela não está acontecendo por acaso. Ela é um projeto mundial, patrocinado, orientado pela ONU e particularmente pela Unesco, mas também recebe influência das mais diversas organizações que se apresentam com aqueles nomes bonitos, né? Sou da paz, sou da vida, paz universal, e isso tudo é exatamente para que você, tal politicamente mais, né? Se você for contra o sou da paz, você é da guerra, você é do ódio. Se você é contra essas coisas, você é um ingrato, né? Uma pessoa doente. Então você precisa ser tratado, né? ou quem sabe até processado e preso. Então você começa toda essa batalha. E para finalizar essa primeira parte desse meu projeto, que eu vou tratar agora de questões educacionais, revelando essas e outras mais questões para vocês, a questão também da dissonância cognitiva. Essa é uma técnica muito importante. Dissonância cognitiva e dramatização. Essa coisa de professor fazer seminário com mini pecinhas de teatro. Ora, deixa eu te dizer uma coisa. Os jesuítas já tinham descoberto que essa coisinha de fazer teatro, de apelar para o emotivo e não para o cognitivo, para o raciocínio cognitivo,
buscando a compreensão da temática. Essa coisa já era utilizada, inclusive, pelos jesuítas para catequizar os índios. Eles faziam exatamente isso. Eles pegavam os índiozinhos, os curuminzinhos, e botavam para fazer peça de teatro, porque aí os índios iam mudando valores, emoções, a partir do momento que eles iam incorporando os valores e as emoções dos seus personagens. E aí eles iam transformando o pajé num ser do mal e o padre num ser do bem, e isso ia facilitando todo o processo catequético. Então, quando você faz essa sua dinâmica grupal em sala de aula, você está usando uma técnica que não fomos nem nós que inventamos, tá certo? E é uma técnica muito eficiente em termos de lavagem cerebral e mudança de comportamento. E o Pascal Mananan, ele denuncia que isso é uma técnica cada vez mais utilizada, exatamente por isso. A escola hoje é um ambiente transformador de comportamentos dentro de uma ética, mas uma nova ética mundial. Uma nova ética em que não caiba mais os valores cristãos. Daí porque as crianças têm que rebolar. Daí porque as crianças têm que se esfregar em sala de aula. Daí porque as crianças têm que ser bombardeadas com a política de gênero, que é exatamente a concretização do projeto da revolução sexual do Marquês de Sade. E a dissonância cognitiva, que é exatamente você empurrar dentro de um mesmo discurso, dentro de uma mesma construção frasal, duas ideias opostas. O seu cérebro, já se pesquisou isso em diversos institutos de pesquisa mundialmente reconhecidos, já se descobriu que o seu cérebro não aguenta uma contradição por muito tempo. Em algum momento, o seu cérebro vai ceder a uma das contradições. Então, por exemplo, uma expressão muito clássica nesse sentido: aborte, o corpo é da mulher. Isto, há um choque, há um choque de interesses, há um choque de argumentações, há um choque de institutos, de valores. E esse choque, com o tempo, você tende a recuar a um dos dois extremos. E nesse sentido é que, devido a tanto bombardeio, você termina cedendo a um desses argumentos, geralmente um argumento revolucionário, porque é quem mais vai bombardear, então o seu cérebro tende a ceder mais a ele. Então, com o tempo, você pode chegar e dizer assim: eu sou contra o aborto, porém, como direito, quem sabe, mordeu a maçã. Então, eu estou aqui em rápida síntese fazendo essa primeira análise, ainda não esgotei o livro é de extrema complexidade, traz muitas informações, apesar de pouca espessura, mas é um excelente livro. Recomendo que todos vocês que trabalham com a educação busquem estudar esse livro e observar o que está sendo feito nas escolas, nas faculdades, nas universidades e como nós, professores, estamos sendo utilizados para empreender esse plano macabro, esse plano vil, de mudar o comportamento das pessoas. Particularmente, nós somos agora instrumentos de uma nova ordem mundial que trabalha com a lavagem cerebral para criar um novo modelo de sociedade que supostamente é a sociedade da paz, e sabe lá como é que vai ser realmente. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, e faça seus comentários e, se for possível e necessário, peça alguns esclarecimentos sobre isso que eu falei. Muito obrigado pela sua atenção.